Que o nome do Rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos os sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado, ou seja, feliz. Bendito seja o Altíssimo Iau, o Iau de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome. E da sua glória se enche toda a terra. Assim seja, meus queridos, assim seja. Então, agora nós iremos invocar. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos. Invocaremos o teu nome, Iau. Se nós invocarmos o nome Iauxa, que contém o nome do nosso Criador, que é Iau, né? Assim, quando nós invocamos por Iauxa, automaticamente nós estamos invocando por Iau, né? No Antigo Testamento se invocava o nome Iau. No Novo Testamento se invoca Iauxa. E você vai aprender hoje por quê. Que antes naquela época, no Antigo Testamento, se invocava o nome Iau, e hoje nós invocamos para ser salvos o nome Iauxa, né? Então, aqui no Salmo 91, 14, 15, Iau diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, que é Iau. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei. Por quê? Porque nós conhecemos o nome dele. Se nós conhecemos o nome do nosso Criador, se nós conhecemos o nome dele e nós invocamos ele, na angústia ele nos salva, ele nos livra. Esse é o segredo. Olha, essa semana é a última semana de dezembro, né, de 2022. Então nós estamos aqui com o propósito de agradecer, invocar o nome dele, buscar a sua santa maravilhosa nessa nova madrugada, buscar a sua presença, né, durante essa última semana e já nos consagrando para o que está por vir em 2023. É importante que eu e você tenha consciência que nós devemos começar o ano em vigília, começar o ano já invocando os nomes corretos, os nomes certos, o nome do Pai que criou os céus e terra e o nome do Filho, que é o nosso Salvador resgatador, que é Iauxa. E consequentemente, quando eu invoco Iauxa, eu estou invocando Iau. Certo, queridos? Em nome de Yahshua Mashiach, nós apresentamos essa madrugada a Ti, Pai. Pedimos que repreenda todo o espírito da resistência contra a Tua palavra, todo espírito de oposição contra esta palavra. Repreenda, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, toda obra contrária, toda obra maligna contra as nossas vidas, que seja cancelado e anulado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos, decretamos desfeito pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Pai, tudo aquilo que foi levantado no mundo das trevas contra esta vida, contra esta casa, seja agora desfeito, seja agora anulado. Através desse vídeo, Pai, que nós possamos aprender a invocar a Ti, através do nosso irmão Salvador, através do nosso irmão libertador, Yahshua Mashiach. Iau, nosso Criador, criou céus e terra pela palavra, haja luz e ouve. Yahshua Mashiach é o Filho perfeito, aquele que veio, cumpriu os preceitos da lei de Moisés, que era mais de 610 mandamentos, cumpriu, tirou todo o jugo sobre aquela geração e, consequentemente, nós fomos alcançados por essa benevolência, por este amor, por esse ato, por este alto preço que foi pago no madeiro, por mim, por essas pessoas, pela humanidade, foi pago um alto preço. Através do Cordeiro, que se fez Cordeiro, que é o Filho perfeito, nosso irmão Salvador, nosso irmão libertador. Que nós agradecemos por este ano de 2022, porque até aqui o Altíssimo nos ajudou e, consequentemente, agradecemos, consagramos e entregamos o 2023. Que os nossos sonhos, a nossa vida em todas as áreas, em todas as esferas, esteja
esteja alinhados conforme a tua vontade, Pai. Conforme a vontade do nosso irmão Salvador, libertador. Dirige os nossos passos, dirige os nossos pensamentos, dirige o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso tocar e o nosso caminhar. Retira todas as pedras de tropeço do nosso caminho. Mas livra-nos de toda arma forjada, manipulada. Nós cremos, Pai, no teu poder através de Yahshua Mashiach, que é o nosso irmão que foi entregue, essa porta que foi nos entregue para que nós alcançássemos a libertação, para que nós alcançássemos como prêmio a nossa salvação. Cremos que em 2023 uma nova porta se abre diante de nós. E desde já consagramos e entregamos essa nova porta, essa nova oportunidade que está por vir. Cremos que estamos vivendo tempos apocalípticos, que muitas vendas espirituais que estão impedindo a tua igreja, de enxergar, de visualizar, de contemplar o momento que estamos vivendo. E nós declaramos, determinamos que toda venda espiritual nos olhos que venha cair por terra. Que a partir desse momento, essa pessoa que está diante desse monitor, ela possa compreender, entender, ter entendimento espiritual do que está por vir e do que está para acontecer. Mas que ela se alicerce na rocha, que é Yahshua Mashiach. Que ela firma sua casa sobre o fundamento, a pedra que os construtores rejeitaram, que é Yahshua. Que nós possamos, nesse ano de 2023, alicerçar a nossa fé, construir a nossa fé na rocha, no nome verdadeiro do Pai e do Filho. Que seja revelado, que seja ministrado nesta vida e neste coração. Aqueles que ouvem e praticam a verdadeira palavra, esses estão sim alicerçando e construindo a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem, aqueles que não praticam, estão construindo a sua casa sobre areia. E quando a enchente vier, derruba a sua casa, derruba a sua fé, derruba todas as suas esperanças, todas as suas expectativas. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, alicerçada no irmão Salvador Yahshua Mashiach, estes sim estão firmes, estão fortalecidos, estão garantidos que a sua casa poderá vir a enchente, poderá vir a tribulação, poderá vir tudo contra esta vida. Nessa casa, ela não cairá, ela não se desfazerá. Por quê? Porque construiu sobre a pedra angular, sobre o fundamento verdadeiro, que é o nome de Yahshua, o que é o nome verdadeiro, Yahshua Mashiach. Yahshua vive, Yahshua reina e Yahshua governa. Que em 2023, Pai, que essa vida seja alcançada a tempo de ser salva. Escreva o nosso nome no livro da vida, para que quando os teus anjos vier resgatar, fazer a colheita, da primeira colheita, a colheita da servada, a igreja fiel, aquela que guardou o seu nome, o nome do seu filho, esteja preparada, esteja projetada, esteja esforçando para ser resgatado, para as bodas com o noivo, para o casamento com o noivo, que é na glória, lá no trono do Altíssimo, no reino celestial. Que esse poder, essa majestade venha ser alcançado a igreja fiel. E aqueles que crê no nome verdadeiro do Pai e do Filho, que é Yahshua, é o nome do Filho, e Yah é o nome do Pai. Assim seja, meus queridos. Estamos gravando esse vídeo na última semana de dezembro. Possivelmente que você vai assistir este vídeo para 31 a 1º de janeiro. 31 de dezembro a 1º de janeiro. Então, queridos, eu quero deixar para você aqui como alcançar a salvação, né? 2022 passou, muitas pessoas deixou passar desapercebido. E ele usou muitas pessoas para chamar sua atenção, para falar dos nomes verdadeiros do Pai e do Filho. E você tem deixado passar despercebido esse tesouro que está sendo entregue a você, essa joia rara.
Porque a maior riqueza uma pessoa pode receber na sua vida é receber a revelação do Pai, do nome do Pai e do Filho. Porque este é o segredo, né, para a salvação, para alcançar a salvação. E, consequentemente, nós clamarmos, orarmos, invocarmos os nomes certos. E nós vamos aprender que através do nome deles nós somos purificados, nós somos santificados, nós somos lavados. Então, para meditarmos agora, nós iremos meditar no livro de Joel, segundo Joel, capítulo 32. Bora lá meditar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nos dê entendimento espiritual da sua palavra, repreenda o espírito de distração, mas abra a nossa visão espiritual, nosso entendimento espiritual para compreender, entender a sua maravilhosa palavra que cura, salva, livra e transforma. E que muitas vidas sejam alcançadas, sejam transformadas e como prêmio sejam salvos. Escreva, Pai, o nosso nome no livro da vida. Assim seja, meus queridos. Bora lá. Livro de Joel, segundo Joel, capítulo 2, versos 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Altíssimo prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Altíssimo chamar. Ou seja, se você invocar o nome, no Antigo Testamento as pessoas foi direcionado, deixou nesse Antigo Testamento para que aquelas pessoas, como direção espiritual para aquelas pessoas, ensinamento, e hoje para a gente meditar e aprender, que se nós conhecermos o nome verdadeiro do Pai, antigamente, como é que a salvação alcançava aquelas pessoas, aquela geração de antes? Não tinha escrita, mas tinha a invocação, ele sabia como invocar o nome certo, o nome do Pai, né? Eles não tinham, porque as escritas começou a surgir a partir de Moisés, né? Depois que foi revelada a Moisés, mas na época de Abraão não tinha, os heróis da série anteriores não tinha. Começou a manifestar a escrita, revelando o nome verdadeiro do Pai através de Moisés. Então, só que eles, para eles ser salvos, eles tinham que ser revelado o nome verdadeiro. E eles sabiam invocar o nome verdadeiro do Pai e do Pai, né? Que é Ial. Então, naquela época, eles serem lavados, serem transformados, serem purificados, eles tinham que invocar, e lavados e salvos, eles tinham que invocar o nome verdadeiro do Pai, que era Ial. Então, eles faziam isso com muito reverência, com muito temor, e eram salvos e eram alcançados, né? E aqueles que rejeitaram essa verdade, o próprio Criador afastou-se deles, né? No entanto, que deixou que eles fossem elevados ao Egito. Por quê? Porque rejeitou essa verdade. Mas enfim, querido. Agora, hoje, nos tempos atuais, nós vivemos no Novo Testamento. Fazendo analogia do Antigo Testamento com o Novo Testamento, como que eu e você pode invocar os nomes verdadeiros para que nós possamos ser salvos? Não necessariamente nós não precisamos invocar Ial, nós temos que ter reverência para o nome dele, mas pera lá, se você já conhece essa revelação da palavra, bom, ótimo. O nome Ial é o único nome que deve ser adorado, é o único nome que deve ser glorificado e exaltado. Mas como que nós podemos invocá-lo a todo instante, né? Através do Filho, Yahshua. Por quê? No nome de Yahshua contém o nome do Pai. Vamos lá? Então agora nós iremos meditar sobre isso. E lembrando, depois se vocês puderem e quiserem, nos livros de Dut, que Salmos, no Salmo 91, 14, no Salmo 80, 18, no Salmo 73, enfim, tem vários salmos que falam sobre a invocação dos nomes no Antigo Testamento, que eles invocavam o nome do Pai. A necessidade de invocar o nome do Pai, né? Então, continuando, o Novo Testamento, agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós acabamos de meditar em Joel, capítulo 2, versos 32, né? E deixei alguns salmos que você pode meditar, que lá está falando. Geralmente, se você lê o livro de Salmos, vai ter muitos versículos falando: invoque meu nome, o nome do Pai, ou invoque o nome do Altíssimo, do Criador, do Soberano. Então, a necessidade que tinha naquela época. Hoje nós temos necessidade urgente, acelerada, principalmente de conhecer o nome verdadeiro do Pai e do Filho
e fazer as invocações. Quando nós fazemos invocações do Filho, nós já estamos clamando pelo Pai, nós já estamos invocando o Pai. Por quê? Porque no Filho tem o nome do Pai. Vamos lá. Primeiro agora nós iremos meditar no livro de Atos, capítulo 2, versos 21. Atos, vamos lá, queridos. Olha a importância de nós meditarmos, invocarmos, conhecer esta verdade, né? Ela é necessária que nós conhecemos para que nós sejamos alcançados, para que nós sejamos salvos. E agora mais do que nunca que nós estamos vivendo tempos apocalípticos, né? Apocalípticos, é necessário que eu e você venham assim invocar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Através de Yahshua nós estamos invocando o Pai. Então, aqui ó, Atos capítulo 2, versos 21. Anota aí os versículos, depois se você volta e medita, tá? Atos 22, Atos capítulo 2, versos 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Salvador será salvo. Ou seja, quem que é esse nome? O nome do próprio Yahshua. Por quê? Porque no nome de Yahshua contém o nome do Pai. E ele mesmo disse assim, os 144 mil que acompanharão o Cordeiro têm nas suas frontes, ou seja, na sua testa, o nome do Pai, que é Yahweh, o nome do Filho, que é Yahshua, e o nome da cidade santa, que é Laim. E juntando tudo isso, você fazendo a junção de tudo isso, do Pai, que é Yahweh, mais o Shah, que é a salvação do Filho, mais o Laim da cidade santa, vai dar Yahshua Laim. Ou seja, vai estar na fronte daqueles que acompanharão o Cordeiro, né? Então, o nome do Pai está no Filho, está na cidade santa. E se juntando tudo isso, vai dar o nome da cidade santa. Né, queridos? Então, vamos lá. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Salvador será salvo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome de Yahshua será salvo. Por quê? Porque no Yahshua contém o nome do Pai, que é Yahweh. Então, só de simples fato de você invocar Yahshua, ou Yahshua, Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua me ajude, Yahshua me socorre, Yahshua clama por ele, me ajude, me ensina a orar, me ensina a clamar, me ensina a invocar. Automaticamente você está clamando pelo Pai. E o próprio Ruach dele, quando a gente busca, quanto mais você busca, mais você recebe. O Ruach dele intercede por nós, para que nós venhamos fazer as orações acertadas, para que nós venhamos clamar pelos nomes acertados, para que nós venhamos buscar pela verdade, e essa verdade venha ser revelada a mim e a você, tá? Agora nós iremos meditar no livro de Atos, vamos lá. Primeiro foi Atos 2, que nós meditamos. Todo aquele que invocar o nome de Yahshua será salvo. Nós vamos para Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Vamos lá. Esse daqui é muito interessante. Atos 4, versos 12. Este Yahshua é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós cremos que Yahshua veio 100% homem para cumprir os preceitos da lei de Moisés. Homem, carne. Quando você crê nisso, você aceita isso, você tem que, primeiro, você tem que crer nisso, você tem que aceitar isso, passar pelas águas, né, emergir e clamar pelo nome certo, para você ser salvo. Senão você não encontra a salvação. Aqui mesmo está falando. Olha, este Yahshua é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, ou seja, o fundamento, a verdade, né? Essa verdade chegou a você, muitas vezes você rejeita essa verdade, assim como aquele povo daquela época rejeitaram, né? Mas ele veio como salvação para todos. E não há salvação em nenhum outro. Ou seja, não há salvação em nenhuma outra religião, em nenhum outro nome que não seja Yahshua, que contém o nome do Pai, que é Yahweh, que é o fundamento, que é o Yahweh é o nome sobre todos os nomes, né? Então, querido, você aceitar, agora, depois disso, Atos 4:11. Vamos continuar agora para Atos 22:16, para você ver a importância de invocar o nome Yahshua, que em Yahshua contém o nome do Pai, que é Yahweh, né? Se você invoca eles, consequentemente, você invocando Yahweh,
Yahshua, você está invocando Yahweh, que é o Pai, né? Porque no Pai está o Filho. E o Pai disse, se você obedecer a Yahshua, tudo que ele te ordenar, e não se rebelar contra ele, eu prometo ser adversário dos seus adversários, tornarei inimigo daqueles que se denominam seus inimigos. Isso está no Antigo Testamento, em Êxodo. Ele deixou essa promessa para mim e para você, dizendo que o filho dele viria para salvar aquela nação, para salvar aquela geração. Mas se aquela geração se rebelasse contra ele, não alcançaria a salvação, não alcançaria a proteção, não alcançaria a libertação, não alcançaria os livramentos. Mas se você aceitasse ele, que ele veio 100% homem, e obedecer tudo que ele estava te ordenando, o próprio Pai torna-se adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denomina seus inimigos. Olha que forte isso. Então, essas promessas vêm para a gente desde o Antigo Testamento a realizar-se no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi uma história, um acontecimento que aconteceu no passado, que está para mim, para você ler, entender, meditar e fazer analogia com o Novo Testamento. E agora no Novo Testamento, o que ele nos diz? Atos 22:16. Então nós vamos começar aqui, ó. Só para você entender, nós vamos começar a fazer aqui, ó. Vou fazer umas observações aqui antes. Cadê? Atos 2:21. E acontecerá... Não é isso. Cadê? Em Atos, Paulo, antes Saulo recebeu de Yahshua a ordem para ir até Damasco. Paulo perseguia a igreja primitiva e matava e lançava na cadeia. Só que ele recebeu um chamado do Salvador ao meio-dia. Uma grande luz brilhou do céu ao seu redor dele. Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele ficou cego pela intensidade daquela luz. Ele foi guiado pela mão dos que estavam com ele até Damasco. Um certo homem chamado Ananias, piedoso, tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Irmão Saulo, repere a sua visão. O irmão Ananias profetizou sobre ele. Irmão Saulo, recupere a sua visão. Na mesma hora ele recuperou a visão e olhou para ele. Ananias revelou ele que o Criador escolheu para ele conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunho dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que você está esperando? Levante-se, posicione. Ou seja, Ananias falou com Paulo, que antes era conhecido como Saulo. Levante-se, posicione, né? Se posicione. Você foi chamado. O Criador te escolheu. O Salvador te escolheu. Agora você vai dar testemunho de tudo aquilo que você tem visto e tem ouvido. Saulo, queridos, perseguia a igreja do Mashiach. Saulo matava. Saulo colocava na cadeia aqueles que professavam a fé, aqueles que criam no Mashiach. Mas ele mesmo... ele foi usado, ele foi chamado pelo próprio Salvador para fazer uma obra. Ele teve que dar testemunho diante das pessoas, né? Então Ananias diz para ele: levante-se, ou seja, posicione-se, Saulo. Receba o batismo. Porque como que ele tinha que posicionar? Receber o batismo, ou seja, receber a presença, aceitar aquela presença, aceitar aquele chamado. Como é que ele poderia aceitar? Receba o batismo, ou seja, passar para ele emergir pelas águas, né? Emergir pelas águas, para quê? Para lavar aqueles pecados, porque Saulo antes era pecador, matador da igreja, perseguia a igreja, matava, lançava na cadeia, fazia todo tipo de crueldade que você pensasse. Saulo fazia com a igreja do Mashiach. Mesmo assim, ele foi chamado, foi usado para testificar, para testemunhar diante daquela igreja, né? Então, o que ele fez? Ele teve que se posicionar, receber o batismo, emergir nas águas, lavar, né? Purificar, limpar dos seus pecados, porque até então ele era um pecador, né? Ele era mau, ele fazia atrocidade com a igreja do Mashiach. Então, ele aceitando, reconhecendo que Yahshua veio 100% homem, emergindo pela água, fazendo invocações do nome certo, que é Yahshua,
né, invocando através da invocação do nome certo de Yahshua, quando ele invocava o nome de Yahshua, automaticamente ele estava invocando o próprio Criador, que era Yahweh. E com isso significa, Yahweh, o que significa? Salva. E Shá de Yahshua significa salvação. Você juntando Yahweh com Shá da Yahshua, que significa salvação. Se Yahweh salva, que é o nosso Pai, Criador, e Yahshua é a nossa salvação. Então nós temos que invocar a Ele, nós temos que aceitá-lo como o único Salvador, o único libertador, o único que veio para nos resgatar. Se nós nos achegarmos a Yahshua, automaticamente nós chegaremos a Yahweh. Por quê? Porque no próprio nome de Yahshua contém o nome de Yahweh, que é o nosso Criador. Se o nome de Yahweh, que é o nosso Criador, está em Yahshua, todas as vezes que nós proferimos, nós declaramos o nome Yahshua, nós automaticamente estamos dizendo Yahweh. Yahweh, por quê? O nome Yahshua é uma junção do nome Yahweh mais Shá, que Shá significa o quê? Salvação. Yahshua, salvação. Consegue entender? Então, Yahweh é o nome sobre todos os nomes. Ao invocar Yahshua, nós estamos invocando Yahweh. Somente será salvo aquele que invocar os nomes certos. Yahshua, Yahweh, né? Automaticamente nós estamos invocando o nosso Criador. Então, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 11, diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Yahshua Mashiach e no ruach do nosso Criador Yahweh. Ou seja, muitos que hoje professam a fé, que receberam e aceitaram Yahshua, era também como Saulo, pecador, perseguia a igreja, né, fazia atrocidades. Mas nós fomos lavados, nós fomos justificados pelo nome de Yahshua, porque no nome de Yahshua contém o nome de Yahweh, né? Então, através do ruach de Yahweh sobre mim, sobre você, nosso Criador, nós somos salvos, nós somos alcançados, nós somos libertos, nós somos transformados. Assim como essa transformação aconteceu com Saulo, que ele antes era um perseguidor, depois se converteu e foi chamado, né, para fazer a obra, foi chamado. Ele disse, assim como ele pode ser comigo e com você, né? Basta que nós recebemos da parte do Criador esse chamado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Muitos, essa verdade chega para muitos. São alcançados muitos, mas nem todos recebem, nem todos aceitam, porque é um espírito da resistência, é um espírito de oposição. Porque você ouviu tanta mentira, ouviu tantas vezes falar nome de blasfêmia, nomes de Baal, que você não consegue aceitar que pode existir um outro nome. E lembrando que nome próprio não se traduz, nome próprio não se traduz, né? O que aconteceu com o nome do nosso Pai, Criador, e do nosso irmão Salvador é que deveria ter existido uma transliteração, só que houve uma tradução, objetivando a princípio, com proposital, para esconder o nome verdadeiro do Pai. Porque quanto mais perseguia-se os cristãos naquela época, os Yahudins, aqueles que acreditavam em Yahshua, que dava testemunho dos milagres extraordinários da sua fé, eles eram perseguidos, matavam, prendiam. Quanto mais eles matavam, perseguiam, faziam maldade, mais eles cresciam, mais a igreja primitiva crescia, multiplicava-se. Aí o que aconteceu? Aí os fariseus daquela época, eles disseram: não, nós temos que usar outra estratégia. Olha lá, o diabo já manifestando neles. A estratégia do diabo: vamos esconder o nome verdadeiro, vamos ocultar, porque quando a gente oculta o nome verdadeiro do Pai e do Filho, não tem como eles invocarem os nomes verdadeiros. Então vamos colocar nome de blasfêmia. Aí por isso que hoje muitas pessoas aí, a igreja de Laodiceia principalmente, está vivendo a doutrina de homens, que foi imposta por homens, invocando o nome de Zeus, invocando o nome de porcos, debochando, criticando de uma verdade absoluta, uma verdade que transforma, uma verdade que liberta. E você só é livre, você só é alcançado se você invocar o nome verdadeiro do Filho. Que é através do Filho que nós chegamos ao Pai, ou a quem Ele quiser revelar, né? Isso está na palavra. Então, queridos, o
isso importa? Naquela época, qual foi o propósito principal? Era ocultar o nome verdadeiro do pai. Era ocultar o nome verdadeiro do filho. Para quê? Para impedir que a igreja crescesse, porque eles viam que não tinha como. Perseguia, matava, batia, mas o povo crescia, mas a igreja primitiva crescia, mas ela crescia. Ele falou, não, nós vamos ter, os fariseus falaram, nós temos que mudar a estratégia, vamos tirar o nome dele, vamos esconder o nome dele. E assim eles fizeram com toda sorte de maldade, né? Aí eles fizeram, deixa eu ver aqui, livro de Jeremias, deixa eu só acho, procurar uma passagem aqui, só um minuto. Olha, queridos, no livro de Jeremias 11:19 diz: eu era como cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramava contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre o nome dele. Mas o Altíssimo dos Exércitos, o justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Então, o que acontece? Aqui descreve a época dos fariseus, né? Eles levaram Yahshua como cordeiro manso, que foi levado ao matadouro, né? Foi madeiro, sofreu, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Eles tramavam ocultamente nas costas de Yahshua, com o único propósito de destruir a árvore com seus frutos, ou seja, para que as pessoas não conhecessem o nome verdadeiro do Yahshua. Porque se você conhecesse o nome de Yahshua, através de Yahshua você invocando, você estaria invocando Yahweh, né? Aí eles falaram, vamos cortar ela da terra dos viventes para que ninguém mais lembre do nome, ou seja, para esconder o nome dele completamente. Consegue me compreender? Então, o que acontece? Com isso, sendo assim, por isso que ao invés de acontecer a tradução da Bíblia, ao invés de acontecer a transliteração, houve a tradução, que aí eles mudaram o nome de Yahweh para o nome de blasfêmia de Zeus. O nome de Yahshua, ao invés de ser o Salvador e Libertador Yahshua, colocaram o nome de porco. Isto é um porco, você traduzindo aí, isto é um porco. Então hoje a blasfêmia está aí entre nós. A igreja de Laodiceia, ela blasfema incessantemente, né? Incessantemente, diariamente. Muitos ignorantemente porque não sabem essa verdade. Outros porque já sabem, mas não revelam, né? Na maldade, porque o espírito do antimachia está nas denominações e muitas delas ele se encontra, né? Por isso que hoje a igreja de Laodiceia, ela se prega muito prosperidade, prosperidade, prosperidade. Esse é o lema da igreja de Laodiceia. Se não tiver prosperidade, ali não tem frutos, né? A verdade para eles pouco importa. E eles não estão muito ligados a lançar a verdade ou preocupados em procurar a verdade. Quando encontra alguém falando a verdade, se opondo àquelas mentiras que eles lançam dia após dia, nomes de blasfêmia, eles perseguem, assim como fez na época da igreja primitiva, né, querido? Para finalizarmos, vamos no livro de Atos, capítulo 11, versos 12. Este Yahshua é a pedra que vocês, o construtor, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, se eu e você desejamos a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa transformação, e como consequência receber a salvação, nós temos que invocar, clamar, orar pelo nome Yahshua. Se nós invocarmos qualquer outro nome, não há salvação nem para mim, nem para você, em nenhum outro nome, outro lugar. Porque nem no céu, nem na terra, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que não seja Yahshua. E através de Yahshua, eu e você chegamos até Yahweh, porque no nome Yahshua contém o nome do Pai, que é Yahweh. E através de, se você fizer a junção de Yahweh, mais Shá da Yahshua, mais Laim, que é da cidade santa, Yahshua Laim. E ele diz: colocarei na fronte daqueles que acompanharam o Cordeiro o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa. Então, se você ler o nome da cidade santa, Yahshua Laim, está o nome do Pai, do Filho e da cidade santa. Por si só está a revelação.
Abre os seus olhos, entendimento espiritual, peça a Ele sabedoria do trono do alto, para que você venha compreender enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança, né? Então nós estamos, esse vídeo aí, nós estamos fazendo ele na última semana de dezembro. Gratidão ao Criador Iau, ao nosso irmão Salvador, Libertador Iauxa, por ter até aqui, Iau, o Altíssimo, tem nos ajudado, né? E consagramos ele esse 2023, tudo que está por vir, mas que acima de tudo, que os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida esteja interligado, submisso às vontades dele para mim e para você. Que acima de tudo, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para quando ele voltar, para fazer a colheita da ceivada da igreja fiel, que nosso nome esteja escrito. Né? Se você é da igreja de Laodiceia, peça a ele que venha falar no seu coração, que enquanto ele não volta, enquanto nós estamos só na espera do noivo, nos preparando para a sua volta, né? Na realidade, a primeira volta, esse arrebatamento que acontecerá antes do antimachia manifestar, queridos, é os próprios anjos que virão com a foice, cortando os cachos e fazendo a colheita, porque já está madura, né? Já está preparado. Então pode ser feita a colheita, porque já está madura, ou seja, a igreja está preparada. A igreja de Filadélfia está na espera, está preparada. Não negou o nome dele de forma alguma. Não negou o nome do Pai nem do Filho. Recebeu essa verdade, ó. Caiu fora do sistema religioso, caiu fora das denominações. Porque se você é da igreja de Filadélfia, certamente você não está frequentando mais denominações, seitas religiosas, mas você está fazendo em comunhão com os irmãos através das casas, igual antigamente na igreja primitiva, que eles se reuniam em casas, né? No partir do pão. Se você é da igreja de Filadélfia, você se emergiu pelas águas, certamente passou pelas águas, invocando os nomes certos, que é de Yahshua Machia, que através de Yahshua você está invocando, quando você invoca Yahshua, você está invocando Yahweh, que é o nosso Pai, e no nome de Yahshua tem o nome do Filho, no nome do Filho tem o nome do Pai, Yahweh, né? Aí você juntando tudo, a junção de Yahweh mais Shá, que Shá significa salvação, Yahshua, ali está o nome do Pai e do Filho, e no nome da cidade santa está revelado a mim, você está escrito o nome do Pai, do Filho e da cidade santa, que é Yahushalaim. Então, se você é da igreja de Laodiceia, que frequenta templos, devolve dízimos, que invoca Baals, né? Senhor significa Baals, né? Ídolos, né? Então, eu convido você a repensar a sua vida espiritual, a vir abrir o seu entendimento espiritual, buscar dentro de si uma revelação que vem do alto. Não quero que você creia em mim, que sou de carne e osso como você, mas o que eu estou dizendo, o que eu estou lançando, ministrando no seu coração, neste momento, que você venha se questionar, né? Venha se questionar, será que eu estou no caminho certo? Porque a igreja de Filadélfia, ela teve essa consciência, ela vazou fora dos doutrinas de homens, mas tem uma fé independente, vive sob a direção de Yahshua, consequentemente de Yahshua, porque aquele que invoca Yahshua está invocando Yahweh. Assim seja, meus queridos. Então, a igreja de Filadélfia, nós estamos vivendo a era de Laodiceia e de Filadélfia, né? Então, o Criador, ele levanta seus mensageiros para revelar a verdade, para trazer a verdade, né? Ele levanta pessoas, pessoas para que venham assim revelar aquilo que está oculto, porque ele disse na sua palavra que essa verdade seria entregue a todos, entregue àqueles que realmente são predestinados a alcançar a salvação. Eu recebi essa verdade, estou compartilhando com você. De repente, o que eu estou te dizendo hoje não seja relevante, mas talvez daqui um dia, daqui um mês, 2, 3, é relevante a você. Você vai necessitar disso para que você venha alcançar a salvação, né? Então, a Laodiceia tem uma resistência muito grande contra os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Não aceita, mas só que eu quero dizer para você
que na época da volta de Yahshua Mashiach, que ele que vai voltar buscar o trigo, a igreja de Laodiceia representa o trigo, porque ela vai ter que passar pelo processo de tribulação, ou seja, de purificação, de limpeza, para conhecer as verdades que estavam ocultas, que ela não tinha visão espiritual, né? Porque dentro da igreja de Laodiceia tem muitas pessoas que são predestinadas a ser salvas, mas estão no engano, né? Estão resistentes contra essa verdade. Então, se agora a igreja de Laodiceia não aceita essa verdade que é revelada, que é entregue a ela, esse tesouro, essa preciosidade que é o nome do Pai e do Filho, certamente ela passando pela tribulação, ela, pela purificação, pela transformação, pela limpeza, ela vai sim, os olhos, o entendimento espiritual serão abertos, serão revelados e eles serão alcançados. E quando Yahshua voltar, colocando um pé no mar e outro na terra e bravando como, rugindo como leão, eles serão alcançados e serão salvos, né? No segundo arrebatamento após tribulação. Então eu espero que essa palavra possa contribuir com você, assim como eu tenho falado muitíssimo no meu coração. Pai, entregamos a Ti essa última semana de dezembro. Gratidão é a palavra que se resume em nossas vidas, porque esse ano é um ano de vitória, de conquista, de realização, de nós adentrarmos mais um ano com uma força poderosíssima, aliados poderosíssimos conosco, que é o nome verdadeiro do Pai e do Filho que nos foi revelado. Nós somos gratos por essa revelação, gratos por essa oportunidade de compartilhar com outros irmãos, que eles também sejam alcançados, né? E, queridos, e antes que entre o 2023, peça, Pai, se a Tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar, que todas as decisões que eu tiver que tomar, que a Tua presença, o Teu santo ruach venha me selar, venha me brindar, repreendendo todo o mal, tudo que vier em oposição à minha vida seja repreendido e cancelado, mas que a Tua presença esteja diante de mim, seja minha retaguarda, nossa retaguarda. Nós temos que pedir, querido. E gratidão é a palavra que se resume, é você que me acompanhou até aqui. Se assim for da vontade do Criador, que no próximo ano de 2023 estaremos juntos até o dia, a hora que Ele assim desejar e assim definir para as nossas vidas. Mas que nós venhamos viver buscando e esperando pela volta, pela presença dos anjos celestiais, os anjos do Criador, do Salvador, buscando a igreja, que nós possamos estar assim, inscritos no livro da vida e sejamos escolhidos, separados e resgatados para estarmos na bordas com o noivo. Assim seja. Um ótimo 2023 a todos vocês que venham entrar na presença do Mashiach. Tá? E lembre-se, o nome do Pai é Yah, do Filho é Yahshua. Você fazendo a junção de Yah mais Shah, que Shah significa salvação, é Yahshua. Consequentemente, quando você invoca Yahshua, você está invocando Yah, que é o Pai. E o nome da cidade de Santo Laim, você fazendo a junção dos três, Yah mais Shah mais Laim, Yahshua Laim. Ou seja, no nome da cidade santa está o nome do Pai, do Filho e da própria cidade. Um feliz 2023 para vocês, com a presença dele, com a proteção dele, com os livramentos dele e que, acima de tudo, que o seu nome, o meu nome, os nossos nomes estejam no livro da vida, escrito lá, separados para a glória, para as bodas com o noivo. Assim seja, querido. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach na sua casa, na sua vida, na sua família, em todas as áreas, em todas as esferas. Muita saúde espiritual, em todas as áreas da sua vida, da sua casa, proteção e livramentos da parte do alto, que você venha resplandecer na sua casa e na sua família. Que acima de tudo, que a presença dele seja mais forte do que tudo tudo que você já teve, que possa te alcançar. Essa verdade, que é a joia, é um tesouro, que é os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Assim seja. Louvado e adorado seja o nome de Yahshua. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Assim seja. Obrigada a você que assistiu e a você que tem me acompanhado. Obrigada aos novos inscritos, a todos os inscritos. Que as bênçãos do Criador resplandeçam sobre a vida de cada um de vocês. Então, nesse final de 2022, a início de 2023. Aleluia.